Boa noite, então, a todos. É, Fazendo um link aí com o que a Alessandra colocou, a colega de vocês, e a Maria de Lourdes, conhecimento é o que vocês estão procurando adquirir nessa escola. E a nossa doutrina, a ideia é que o conhecimento nos traga uma expansão de consciência e essa expansão nos permita nos iluminar, refinando o nosso espírito, melhorando, né, a manifestação do divino em nós. E tem tudo a ver com a caderneta, né, que a Maria de Lourdes está comentando com você. Com vocês, a caderneta é um instrumento de refinamento do espírito, porque ela nos permite conhecer, nos conhecer, e conhecer é poder, poder de ser. E quanto mais nos conhecemos, mais podemos ser. Agora é importante que a gente entenda que o conhecimento precisa ser refletido. Por isso, a importância de nós refletirmos sobre as nossas ações, de nós nos percebermos no dia a dia. Porque conhecimento é acúmulo de informação, que a gente faz através de cursos formais, como faculdades, pós-graduação, mestrado, doutorado, lendo livros, vendo vídeos, fazendo cursos como este. Isso é acúmulo de informação. Conhecimento vem quando a gente pega essa informação e processa, reflete sobre o conteúdo visto. Aí essa reflexão nos traz sabedoria, nos traz uma consciência maior. E a ideia, por que eu estou falando isso? Porque a ideia dessas aulas históricas é justamente essa, nos trazer uma consciência, uma aproximação maior com Jesus, que é a nossa maior referência aqui no Ocidente de caminhada. Porque conhecendo a vida de Jesus, os seus atos, os seus ensinamentos, conhecendo a época, hoje eu vou falar muito de como era viver na época de Jesus, a gente se aproxima dele, a gente fica íntimo dele. E se colocando no lugar dele, vendo que ele era um homem como nós, que tinha fome, que tinha sono, que tinha desejos, emoções, a gente tem que ter essa conceituação. Jesus não nasceu pronto. Ele foi criança, deve ter feito malinezas, artes, né? Deve ter acertado, deve ter errado, estudou muito, né? Para na sua fase madura, né, deixar com que o divino se manifestasse através dele, como se manifestou, e nos deixasse, né, todo esse monte de ensinamentos e de exemplos. Então, por isso a importância da gente conhecer, né, a história de Jesus, mas por uma visão mística, assim, religiosa, mas também lógica e científica. Como a Alessandra lembrou, né, a nossa doutrina não é uma religião pura e simples como as outras. A gente não pode idolatrar, dogmatizar aquilo que não precisa, senão a gente acaba ficando, né, com âncoras que dificultam a nossa ampliação de consciência. Então a aula de hoje tem essa ideia, né, de nos ajudar a entender melhor a vida, a época que Jesus vivia. Então, eu preparei um conjunto de slides que eu quero compartilhar com vocês para facilitar com que vocês possam acompanhar aquilo que eu vou falar. Deixa eu aqui pegar a janela. Bem, vocês estão vendo o slide, né? Tudo bem aí? Bem, então esse é o título da aula, Os Trabalhos de Jesus na Galileia. A aula 26, né, do track de aulas da escola. Eu começo então apresentando a região onde Jesus provavelmente nasceu e viveu a maior parte de sua vida. Então nós temos aqui a região da Galileia. Então toda essa região aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse, é o que a gente chama de Galileia.
temos a Fenícia, que era um país, vamos colocar assim, uma região de crença politeísta, gentílica, no sentido de não praticarem o judaísmo. Nós temos aqui uma região da Itureia e Traconide com bastante influência síria e Mesopotâmia, e aqui nós temos cidades gregas, né, as Decápolis, as 10 cidades gregas. E aqui mais embaixo também é uma região também com bastante influência latina. Ou seja, a região da Galileia, né, que é essa região aqui, era uma região sob influência de diversas culturas diferentes, de diversas divindades. Então, a população dessa cidade aqui, ela, diferentemente da Judéia, que está abaixo da Samária, porque toda a Palestina, na época de Jesus, né, onde é Israel hoje, estava dividido em Galiléia, Samária e Judéia, que está mais aqui para baixo. E essa parte da Galiléia, então, estava sob influência de outras culturas que a Samária e principalmente a Judéia não estavam. Então, o pessoal da Judéia, principalmente, via os judeus da Galiléia, né, com uma certa desconfiança pelo fato deles não serem tão ortodoxos, tão tradicionais como eram os judeus da Judéia. Por quê? Porque eles tinham uma visão do judaísmo, mas não tão ortodoxa, não tão tradicional como a prática que era feita na Judéia. Tanto é assim que, por exemplo, a questão de templos, não temos grandes templos nessa região como tem na região da Samária e na região da Judéia. A questão, por exemplo, de oferendas, não tem oferendas de sangue como tinham na Samária e na Judéia. E eles também não praticavam os ritos, né, de uma forma mais luxuosa, como era feita mais ao sul. Enfim, e aqui nós temos então várias cidades que nos evangelhos são colocadas, né? Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Dalmanuta, Genezaré, Magdala, Tiberíades, Nazaré, que é onde provavelmente Jesus nasceu, Canaã, Séforis, enfim, todas essas cidades em volta desse lago aqui, que é o lago, né, de Genezaré, ou também conhecido como Mar da Galileia, ou também conhecido como Mar de Tiberíades. Bem, aqui nós temos o Rio Jordão, que é o principal rio da região, que marcava a fronteira da Galileia justamente com a parte romana de Tureia e Traconide e com as Decápolis. Né? Então era a divisa natural, era o Rio Jordão. E o pessoal, os judeus daqui, para evitar a região da Samaria, a maioria, quando ia para as festas judaicas, né, que são três, são várias festas, mas três que seriam de acordo com a Torá, seriam as mais importantes para os judeus, né? A Páscoa, o Pentecostes e as festas dos tabernáculos, eles iam normalmente costeando aqui o Rio Jordão, para evitar essa região da Samária, porque aqui tinha várias, apesar de ser uma região também de crença judaica, você tinha muitas cidades politeístas, né, que eram ainda de origem cananeia, então cultuavam Baal e outros deuses. Bem, o que mais aqui? Jesus, então, ele nasceu provavelmente em Nazaré e teve toda a sua infância nessa região aqui. O Mar da Galileia, né, como eu já coloquei, ele, né, teve outros nomes também, como Genezaré, por causa de uma cidade que ficava às beiras do mar, Tiberíades, que é por causa de um César que gostava de chamar, né, esse mar de Tiberíades, em homenagem a ele próprio, e tinha outros nomes também. E ela é formado pelo Rio Jordão, que cortava toda essa região aqui, né? Ele vem da parte norte e vai em direção a Jerusalém. Todas as cidades ficavam em torno, né, desse lago aqui.
É que aqui não dá para a gente perceber as estruturas urbanas, né, por causa da foto que está meio que esticada, a gente, e muito distante, a gente não vê, mas essa foto é uma foto recente, e nessas margens aqui é onde tem as formações, né, da cidade. Hoje são pequenas cidades, né, não são grandes cidades, não. É uma região turística aqui, hoje ainda em Israel. Meio de vida, porque na época de Jesus, boa parte da população vivia pela pesca, então usava o lago, né, como meio de vida para onde conseguiam seu sustento. Festas romanas, os romanos faziam muitas festas, né, pagãs, ah, ah, de culto a Mitra, né? Os romanos, principalmente soldados, tinham o mitraísmo como religião principal, então tinha muitas festas pagãs aqui, e via de transporte e conexão, porque as cidades, né, era bem mais fácil você cortar o lago de uma cidade a outra, né, navegando, do que você contornar algumas regiões aqui que tem uma região com bastante morros, com pedras. Então, às vezes você tinha que contornar pelo continente para ir até uma cidade, pelo lago era mais fácil, ou do que contornar o lago, dependendo da posição da cidade. Então, o lago também era utilizado para isso. Jesus, né, os evangelhos, 50% ou até um pouco mais, né, Jesus passa em torno desse lago aqui. Aqui, nesse outro mapa, nós temos aqui então as principais cidades com as estradas da época. Então repare que Nazaré está aqui, bem perto de Séforis. Séforis é uma cidade grega que foi construída, provavelmente começou a ser construída na infância de Jesus, né, e foi concluída quando Jesus já era adulto. Então especula-se que provavelmente o pai de Jesus, o José, era um mestre de obras. Então, na verdade, a gente aprende, né, que José era um carpinteiro, né, mas na verdade hoje questiona-se essa visão, porque por causa de erro de tradução da versão latina, que se a gente for ver no hebraico e no grego, na verdade a palavra que se refere à profissão de José era de um construtor. Então acredita-se que ele era um mestre de obras. Então Jesus, na verdade, não era de uma família pobre, e que provavelmente José trabalhou na construção dessa cidade, que foi planejada, tinha suas retas, grandes construções, e, e que virou na época de Jesus, pelo menos na infância e na adolescência de Jesus, ponto de concentração de trabalho de toda essa região aqui. Isso que eu estou falando é histórico. Então especula-se muito que Jesus tenha trabalhado, quer dizer, a família dele tenha vivido em Céfras e não Nazaré. Nazaré, imagina-se hoje, né, de acordo com a arqueologia, que era uma vila, na verdade, não chegava a ser uma cidade de 200 pessoas, 300 pessoas, ou seja, era um vilarejo, e que provavelmente José até podia ter casa aqui, mas ele trabalhou bastante em Séforis. E Jesus, né, deve ter tido a sua educação infantil, as suas primeiras educação e tudo aqui em Séforis. Mas ele é de origem de Nazaré, por isso Jesus de Nazaré. Ah, mas Jesus não nasceu em Belém? Por falar nisso, cadê Belém? Belém está lá em Judá. Né? Belém é uma cidadezinha, também é outro vilarejo, mas próximo da região da Judéia, perto de Jerusalém. Então é o outro lado, né, desse mapa aqui, se a gente fosse seguir. Mas acredita-se que Jesus seja de Nazaré mesmo, né, hoje, e não de Belém. Que Mateus, né, colocou com Belém mais para fazer, para ficar de acordo com as profecias, né, do Antigo Testamento. Aqui nós temos Canaã, né, também onde Jesus fez o seu primeiro milagre, de acordo com o Evangelho. Nós temos aqui Magdala, ou Magdã, o que deu origem a Maria de Magdala, né? Enfim, né, nós temos outras cidades, Cafarnaum, aonde Jesus concentrou, né, os seus ensinamentos, aonde ele
começou a escolher seus discípulos. Betsaida, onde era a casa de Pedro e André, que foram os primeiros discípulos, junto com Tiago Maior e João. Que mais? Corazim, né, onde Jesus não foi bem recebido e, de acordo com o Evangelho, ele jogou uma praga que Corazim e Cafarnaum iriam sumir ao longo do tempo, e essa praga pegou, porque tanto Corazim como Cafarnaum não existem mais, sendo que Cafarnaum era a principal cidade dessa região aqui, e nem existe mais Cafarnaum. O que mais? Tibéria, né, uma cidade romana, fundada pelos romanos, criada pelos romanos, com arquitetura romana, ou seja, é uma cidade planejada, como Séforis. Só que aqui, né, é uma cidade mais grega, né, com arquitetura mais grega, e aqui é uma cidade mais com arquitetura romana. Bem, é isso. Né? Aqui, foi nessa região aqui, provavelmente onde foi feita o Sermão do Monte. Tinha outros montes por aqui, por exemplo, o Monte Tabor. Enfim, vocês vão ter mais aulas falando sobre isso. Bem, as cidades da Galileia, eu já coloquei já várias lá, tem as mais importantes. Tiberíades, né, que na época de Jesus era um centro comercial, né, fundada pelos romanos, de arquitetura romana. Tínhamos Cafarnaum, uma cidade aí, é um centro pesqueiro, né, onde o principal porto da região, onde Jesus ficou mais tempo, onde Jesus começou a escolher seus discípulos, a formar, né, o seu discipulado. Corazim, onde Jesus ensinou, mas não foi bem recebido, que ele teve que sair, né, meio que corrido da cidade. Canaã, né, onde ele numa festa de casamento ele fez o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Lembrando que na nossa doutrina nós não temos milagres, né? De acordo com Kardec, com a resposta que ele recebeu dos espíritos, o que existe é falta de conhecimento. Então, toda vez que nós não sabemos explicar algo, a gente tende a colocar aquilo como um milagre, como um ato do demônio ou do divino, né, conforme o tipo de ato. E, na verdade, o que nos falta é falta de conhecimento, falta de informação, falta de conhecer o fenômeno físico que ali aconteceu. No caso da transformação da água em vinho, a informação, o que aconteceu de fato, nunca ninguém vai saber, mas o que se especula hoje é que, na verdade, Jesus, quando informado que os vinhos tinham acabado, era comum na época, era tradição na época, servir-se primeiro o vinho bom, o melhor vinho. Todos bebiam, se embriagavam e aí depois servia o vinho ruim, o vinho menos bom. Quando informaram Jesus que o vinho, tanto bom como ruim, né, tinham acabado, Jesus foi lá nos tonéis e mandou colocar água nos tonéis, né, e essa água se tornou vinho. Na verdade, o que se especula hoje é que a borra do vinho ficou ao fundo, né, e a hora que colocaram água e mexeram, né, você teve mais um segundo vinho a partir daquela borra, e esse vinho tinha de repente uma qualidade, um sabor ainda bom, tinha ainda uma qualidade de leveza melhor, e o pessoal está um pouco embragado, acharam que, né, aquilo era vinho mesmo, não a borra do vinho transformada em vinho, e acabaram, né, enfim, é a explicação mais aceita hoje, que na verdade não houve milagre ali, houve simplesmente um fenômeno químico que conhecido por Jesus, que permitiu atender às necessidades do momento. E, na verdade, quase todos os milagres têm alguma explicação parecida. Mas vamos continuar, porque vai ter uma aula específica lá na frente, né, de curas e milagres, onde isso vai ser colocado de uma forma bem mais detalhada. Betsaida, né, onde, como eu comentei, moravam lá os três principais discípulos de Jesus, né, Pedro, pela ordem, Pedro, João e Tiago, né, Tiago maior, que tinha um Tiago menor também, lembrando que Tiago maior e João eram irmãos, e Pedro e André também eram irmãos,
Só que os quatro moravam nessa região de Betsaida. Então Jesus, depois de batizado, conheceu João e André, que levaram eles até Betsaida, né? E lá conheceram então Pedro e Tiago Maior, e aí começou a formação do discipulado. Betsaida, que ficava uma vilaria, uma vila também bem menor que Cafarnaum, mas ficava a 10 quilômetros de Cafarnaum. Essas cidades eram tudo perto, tá, gente? De Nazaré, por exemplo, para Cafarnaum, dava 40 quilômetros. De Cafarnaum para Betsaida, 10 quilômetros. Então, se a gente olhar no mapa ali, né, são todas muito próximas. Cefras, que é aquela cidade de arquitetura grega, que foi construída bem na época de Jesus, que acredita-se que o pai de Jesus, José, trabalhou como mestre de obras, e que Jesus provavelmente também deve ter crescido, né, envoltos dessa construção. Magdala, um centro também, uma cidade também de economia pesqueira, à margem do lago, e aonde acredita-se que surgiu, né, a Maria de Madalena ou Maria de Magdala. Nazaré, que é esse vilarejo onde provavelmente Jesus nasceu. Enfim, essas seriam as cidades principais, né? Tem outras ainda, mas essas seriam as principais. Acredita que na época de Jesus, um pouco antes, né, antes da conquista dos romanos, porque aqui os romanos conquistaram essa região aqui por volta do ano 65 antes do nascimento de Jesus, antes da Era Comum. E a Galileia era muito maior, ela se estendia além, né, do que está mostrado aqui. E ao longo do tempo, né, quando Jesus nasceu, as fronteiras foram recolhidas porque as outras cidades não tinham origem judaica, então a Galileia só ficou sendo a parte que era que tinha a crença judaica mesmo. Bem, continuando, os trabalhos na Galileia. Que tipo de trabalho que tinha na região que Jesus nasceu? A gente pode imaginar que é pesca, né, por causa do lago, né, desse lago que é muito grande. Mas não era. A principal atividade econômica da época de Jesus era a agricultura. Tanto aquela parte de cima, né, onde ficava Cafarnaum, tinham vários campos, né, de plantação, e também era comum em cada casa você ter uma pequena cultura, né, alguma plantação de verduras, árvores que ofereciam fruto, além de pequenos animais. Então, mas a agricultura era a principal fonte, então, né, de receita. Mas tinham do pastoreio, principalmente a criação de ovelhas. Pesca seria a terceira atividade, né, bem ali próximo ao pastoreio. Apicultura, mel, né, então a criação de abelhas, a produção de mel também era muito comum na época. E artesanato, né, em geral. E, por último, outras atividades, que eram normalmente atividades administrativas. Então, o pessoal que trabalhava em sinagogas, né, na administração da sinagoga, que era um local de culto judaico, estudo judaico, ao mesmo tempo de educação das crianças. O pessoal que cuidava, por exemplo, da coleta de impostos. Então, os romanos, eles escolhiam determinados judeus para serem seus coletores e remunerava esses judeus, né, para coletar impostos. E esses judeus eram mal vistos. Mateus, né, de acordo com o Evangelho, era um cobrador de impostos. Então, tinha outras atividades, né, menos comuns, né? Mas, normalmente há pessoas que sabiam ler e escrever, falavam mais de um idioma, que tinham essas outras atividades. Acredita-se que boa parte da população judaica, né, sabia ler e escrever, né? Existe uma controvérsia, né? Existem estudiosos que acreditam que, como de acordo da mesma forma que outras nações, como Egito, como o pessoal da Mesopotâmia, os assírios,
a porcentagem da população que sabia ler era muito pouco, em torno de 5%, 10% nas visões mais otimistas. Mas existe hoje um conjunto aí de estudiosos que veem na cultura judaica um diferencial. Por causa da Torá, acredita-se que alguns estudiosos acreditam que os judeus, todos eles sabiam ler e escrever, mesmo que de maneira simples, né, sabiam ler e escrever, porque desde a eternidade, nas residências, era feita a leitura da Torá, que era o Pentateuco mosaico, e mais alguns livros proféticos, né, para as crianças, e depois que a criança atingia 7, 8, 9 anos, nas sinagogas das grandes cidades, também as crianças também estudavam a Torá. Mas isso é uma visão de alguns estudiosos. A minha opinião aí, eu acredito que, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever mesmo. Né? Porque em várias partes da Bíblia é colocado que os únicos discípulos que sabiam ler e escrever era Mateus, que era coletor de impostos, e Judas Iscariotes, que eram comerciantes, que não era galileu, né? Judas era o único dos 12 discípulos que não era galileu, era judeu, era judaísta, né? Era da região da Judéia, que era comerciante. Os outros, né, eram tudo pescador, então agricultor, pastor, então não tinham uma formação mais avançada. Jesus então começou a trabalhar nessa região, na região mais simples. Né? Por que Jesus, né, não começou a sua doutrina, né, o seu trabalho de evangelização, de expansão de consciência pela região mais culta, né, da época, que seria a Judéia, onde fica o Templo de Jerusalém? Porque, como de fato aconteceu, as pessoas que, entre aspas, né, ditas mais cultas, são mais incrédulas, questionam mais, e tem uma dificuldade maior em ver o simples, né, em praticar o amor, em entrar em sintonia com aquilo que não com aquilo que não é material, com a parte espiritual. Então Jesus começou pela região que era judaica, né? Era de crença judaica, Jesus era um judeu, mas era um pessoal mais aberto aos ensinamentos que Jesus tinha para trazer. Bem, essa aqui é um desenho artístico de como provavelmente seria Cafarnaum, né? Que junto com Tiberíades eram as cidades maiores que ficavam em torno do lago ali da Galileia. Então era uma região portuária, aonde você tinha pescadores e você tinha proprietários, né, de empresas, né, que tinham vários barcos que alugavam os barcos para os pescadores. Hoje existe uma crença muito forte que Pedro e o irmão dele, André, né, eram proprietários de vários barcos. Então Pedro acredita-se que Pedro, porque ele tinha uma casa, já acharam essa casa lá em Cafarnaum, né, no que sobrou da cidade, e acredita-se que era de Pedro, era uma casa grande com vários cômodos, e acredita-se que era de Pedro. Né? Eu não sei bem o motivo por que estão, né, fazendo essa referência a Pedro, e que Pedro, na verdade, ele tinha casa em Betsaida e tinha negócios, né, onde alugava barcos em Cafarnaum. Né? E André, e João e Tiago eram ou amigos ou irmão de Pedro e estavam junto nessa atividade. Cafarnaum, então, era um grande centro, numa cidade cosmopolita na época. Acredita-se que Cafarnaum chegou a ter até 70 mil habitantes. Mas 70 mil é uma cidade pequena, né? Mas se a gente pensar, a maior cidade da época de Jesus era Roma. E Roma tinha 1 milhão de habitantes. Depois vinha Alexandria com 700 mil. Né? Então, essas eram as cidades megalópolis da época, né? Jerusalém, por exemplo,
que ficava mais ao sul, na época das festas, né, de uma das três festas judaicas, principalmente a Páscoa e a festa dos tabernáculos, que tinham mais judeus, chegava, acredita-se hoje, a 130, 150 mil habitantes, né, na cidade. Então, uma cidade de 70 mil habitantes já é uma cidade bastante grande para a época. Ah, e nessa cidade a gente tinha aí, né, gente de todas as partes da época da região. Então você tinha sírios, você tinha pessoal de origem da Mesopotâmia, onde hoje é Irã, Iraque, você tinha fenícios, você tinha gregos, você tinha latinos, né, os romanos, e você tinha os hebreus, né, os judeus da região. Então, no caso aí de Cafarnaum, você encontrava diversos idiomas. Com certeza você tinha ah, o aramaico, que era a língua popular da época de Jesus, falado pela maior parte da população, o hebraico, que era o aramaico, né, na sua versão mais robusta, mais erudita, né? O aramaico é uma língua hoje extinta, o que existe é o hebraico. Na época, o hebraico ainda não era a língua dominante, era o aramaico. Então, além do hebraico, aramaico, que falava aí, com certeza você encontrava pessoas falando algum idioma árabe, né, proveniente da Fenícia ou da Mesopotâmia, e você encontrava também pessoal falando grego e gente falando latim, né? Italiano não existia na época ainda. Bem, moedas. Moedas também, você tinha as moedas principais que circulavam na época de Jesus, né? Era o dracma e o denário. O denário por causa dos romanos e o dracma por causa dos gregos. Então eram moedas de prata de valor equivalente. E você tinha aí, equivalia a um dia de trabalho. Então, quando a pessoa trabalhava no independente, do dia de trabalho custava um denário, né? Ou um dracma. E você tinha aí as frações, né? Você tinha aí o ceitil, que era um décimo do denário, e você tinha um quadrante, que era um quarto, né, do ceitil. Tanto o ceitil como o quadrante eram moedas de cobre, menores do que o denário. Aí o talento, que é colocado até em parábola. O talento, na verdade, era uma unidade de peso. Era para medir massa, né? Quantidade de um determinado produto, que equivalia, né, na época, um talento a 6.000 denares. Ou seja, o talento era medir grandes quantidades de ouro, prata ou de produção. Então, sim, existia o talento, mas era um valor muito grande. Então, só quem realmente era um grande proprietário de terra, um grande negociante, um homem poderoso é que conseguia ter talentos. Que mais é para falar aqui? É isso, moedas era isso então. Denário, né? O ceitil e o quadrante e o dracma, concorrente aí do denário. Classes sociais, três classes distintas, né? A classe pobre, que era o pessoal que subsistia, vamos colocar assim, que era, acredita-se hoje que 85% da população. A classe média, que seriam os 10% da população, e a classe rica, que é os 5% da população, que eram os romanos, os gregos, enfim, os comandantes. Ou seja, a grande população era classe pobre, classe baixa, que viviam nessas casas, na mesma casa, não vivia uma família, vivia muitas famílias, né, na mesma casa. Tinha esse tipo de construção aqui mesmo, né, era uma espécie de laje, mas não era uma laje, na verdade era uma cobertura, e que o pessoal, nas noites muito quentes, acabava dormindo aqui em cima também. É,
às vezes almoçavam, jantavam também na parte de cima, enfim. Poucas janelas, janelas pequenas, era a estrutura da época, né? Educação. Ah, como eu coloquei, é o que eu acredito, a maior parte não tinha uma educação boa, né? Era só a educação que os pais passavam para ir, e normalmente era por causa da religião, para ler a Torá. Mas quando a criança completava 7, 8 anos, se na cidade houvesse uma sinagoga, e a maioria das cidades tinham sinagoga, até mais de uma, então a criança começava a frequentar, né, a sinagoga, normalmente no período da tarde. Na parte da manhã ficava com os pais, né, aprendendo o filho, a profissão do pai, e a menina a fazer os afazeres de casa com a mãe. E à tarde ia para a sinagoga, né, para estudar. Mas isso as famílias que tinham uma renda melhor, né, de classe média ou de classe alta. E aí, né, aos 12 anos, no rito de passagem que tinha lá em Jerusalém, na época da Páscoa, os homens, né, que passassem nas entrevistas recebiam uma educação farisaica, né, de se fosse escolhido por um dos mestres fariseus, que seria aí no caso um equivalente ao nosso ensino médio, faculdade, porque os homens escolhidos começavam com 12 anos e podiam ficar de repente até os 30 anos, só quando o mestre liberava que ele saía da casa do mestre. Religião, né, nessa região da Galiléia era o judaísmo. Né? Na Samária, você encontrava outras religiões também, mas aqui era o judaísmo não tão ortodoxo quanto o que é praticado na Judéia, onde ficava o Templo de Jerusalém. Bem, as sinagogas, então, como eu coloquei, eram um centro, né, de reunião onde os judeus se encontravam, com certeza todo sábado, mas às vezes também durante a semana, onde era feito estudo, né, da Torá, que eram os 5 livros mosaicos, né, o Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico, né, e mais algum outro livro aí profético. Então era feita a leitura da Torá, na época não tinha livro como tem hoje, eram rolos, né, de papiro ou então escrita em curo, e assim, eram estudados isso, interpretados, né, pelos rabis, pelos sacerdotes, né, homens que tinham esse status. Uh, que mais? Bem, para você frequentar, né, ser um dos instrutores, um sacerdote, você tinha que ter o preparo adequado para isso. E aqui também, nas sinagogas, era um centro também, uma espécie de tribunal, onde eram feitos julgamentos, também é uma espécie de delegacia. Enfim, a sinagoga tinha múltiplos propósitos na época. Figura de Jesus, né? Nós temos que aí, né, identificar 3 visões de Jesus. Eu já estou terminando. Jesus histórico, que é aquilo que a ciência nos traz, através da arqueologia, através dos estudos linguísticos, né, dos estudos sociais, das ciências sociais. Jesus mítico, que é aquele que os evangelhos nos traz. A gente tem que ter essa visão que aqui é o Jesus que é nos colocar no evangelho, é um Jesus que é descrito por pessoas que não conheceram Jesus, né? Ou conheceram, mas escreveram sobre Jesus de memória muito tempo depois. Então, se a gente for ver os evangelhos, Marcos, né? Marcos não foi discípulo de Jesus, Marcos foi discípulo de Pedro. Pedro sim foi discípulo de Jesus, né? Mateus foi discípulo de Jesus, mas o Evangelho de Mateus foi escrito quase 30 anos depois da crucificação de Jesus. Lucas foi discípulo, né? Foi amigo e discípulo de Paulo, não conheceu Jesus. E João, né, que era primo de Jesus, ele foi escrever o Evangelho de acordo com a tradição quase 100 no início do século II, ou seja, 60 anos praticamente após a morte de Jesus. Então, temos toda uma visão aí, né, de tradição oral que foi colocada depois, com o passar do tempo, em
de forma escrita. Então a gente tem que procurar, né, trazer o Jesus mítico para o Jesus histórico e para o Jesus real, principalmente, que é o Jesus, né, espírito, que encarnou como homem, né, e que nos deixou, né, os ensinamentos e exemplos que nos deixou. Eu não estou querendo denegrir a imagem que vocês têm de Jesus, pelo contrário, de valorar, porque Jesus, sendo um homem como nós, sangrando como nós, sentindo fome, sono, cansaço, tendo desejos, sonhos, ou seja, sendo como nós, ele fez o que fez na época dele, que era muito mais difícil, né, em termos de vida do que a nossa. Então a gente não tem desculpa para não ser o melhor discípulo que pudermos ser. Lembrando que na época de Jesus a média de vida era 35 anos, né, nas cidades melhores 40 anos, média de vida. Então imagina como era difícil na época. Como era fisicamente Jesus? Tem aqui a visão europeia de Jesus, né? Um homem de olhos claros, loiro, branco, e tem uma visão possível de Jesus, né? A gente, na verdade, não tem como saber como Jesus era, né? Mas o que a gente tem que ter em coração, tem que ter com o nosso coração e nossa consciência é que isso pouco importa, né? Como que era Jesus e fisicamente. O que importa é os seus ensinamentos, é aquilo que ele nos deixou. Então, se Jesus casou, não casou, namorou, não namorou, se Jesus tinha rompantes de violência ou não, a gente tem que lembrar que Jesus, né, deveria, como nós, sentir medo, ter desejos, sentir fome, cansaço. E em várias passagens dos evangelhos a gente percebe o lado humano de Jesus. Mesmo assim, ele fez o que fez. Né? Ou seja, a figura humana dele transcende realmente o tempo. Bem, eu coloquei aqui algumas qualidades de Jesus, né? Classe média, como já coloquei, culto, com certeza muito culto pela informação que ele nos deixou. Ele provavelmente deve ter feito escola farisaica, deve ter estudado com os essênios, devia falar vários idiomas, devia falar com certeza o aramaico e o hebraico, que eram as línguas da época do povo dele, mas devia falar também latim, tanto é que ele conversou na época da crucificação com o comandante romano da época e com o rei Herodes dos judeus, grande orador, sábio, enfim, né? São qualidades que saltam aos olhos de qualquer um de nós, né? Na primeira leitura dos seus evangelhos. Então, quando a gente pega essas qualidades e visualiza, a gente consegue imaginar, né, o que foi Jesus, com todas essas qualidades, mas também com as limitações da carne. Que figura, né, maravilhosa, bela deve ter sido Jesus. Bem, Jesus começou toda a caminhada, né, na região então da Galileia com o batismo às margens do Rio Jordão, feita pelo João Batista, que era primo de Jesus. Isso é colocado em Mateus, né, no início. Depois ele foi para o deserto, passou 40 dias, né, se preparando, né, para a sua missão evangélica, para a sua missão que ele nos deixou. E depois desses 40 dias, ele começou então a formar seus discipulados. Essa foi o início da caminhada de Jesus. Né? O batismo foi na região ali da Samária, quase na Judéia, né? Era Judéia ali praticamente, né? No mapa ali já era Judéia, mas é na margem do Rio Jordão, que começava lá em cima, né? na Galileia. O deserto também é um deserto que ficava ali perto do lado de Jerusalém, né? E os discípulos, né? Os dois primeiros, foi o André, que é irmão de Pedro, e João, que é o primo dele que fez o último evangelho, que eram discípulos de João Batista e que foram os dois primeiros que seguiram Jesus. E aí veio todo o resto, que vocês vão ter aulas também específicas sobre isso. Aqui, né, eu trago, como essa apresentação eu vou deixar com vocês depois, eu trago aqui os principais eventos, né, desse ministério de Jesus na região da Galileia,
né? Tem aqui a passagem do Evangelho, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Como o acontecimento em si e o local que se deu isso. Bem, desse roteiro aqui eu destaquei 2 pontos importantes. Jesus na sinagoga, né, que prova que ele era uma autoridade, porque subir no púlpito de uma sinagoga é só quem é rabi, quem tem autoridade para isso, sabe ler, escrever e fez uma escola rabínica, senão não tem nem o direito, né, de subir no púlpito, porque tem todo um procedimento de levar até a escritura, né, a Torá até o púlpito, e a pessoa que vai ler não pode ser qualquer um, porque não é só, além de saber de ler, tem que saber interpretar. Jesus fez isso, leu a Torá e interpretou a Torá, porque isso está colocado nos evangelhos. E um outro fato que eu destaco aqui é o Sermão da Montanha, né, onde Jesus coloca ali um caminho para a iluminação para todos nós, né, e ele mostra toda essa sabedoria, incluindo nos deixando aí o Pai Nosso, que é a principal oração que nós temos hoje de conexão com o Pai. Para terminar, eu quero deixar uma reflexão aqui para todos, né, inclusive para nós, que já estamos mais tempo nessa estrada. Temos de Jesus nosso maior exemplo de dedicação e fé. Isso é claro para todos nós, né? As lições de Jesus nos incentivam a buscar o nosso aperfeiçoamento em espírito, porque ele foi um homem como nós e fez o que fez. Nos melhorar em espírito implica então em nos trabalhar, refinar o nosso espírito, né? E trabalhar para o próximo, né? Nos doar, amar ao próximo como a nós mesmos. Então a pergunta: estamos conscientemente realizando esse trabalho de forma contínua, como Jesus nos ensinou e exemplificou? Né? Então eu gostaria que cada um, né, se perguntasse a si próprio: eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou procurando ser um discípulo de Jesus? Lembrando que discípulo é aquele que procura viver o seu dia a dia de acordo com os ensinamentos e exemplos do mestre. É isso, né? Aqui tem a bibliografia, né, que eu deixo para referência. E é isso, gente.